Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai dar uma continuidade à última aula aí sobre a Segunda Guerra Mundial e repensar um pouquinho as consequências, como terminou a Segunda Guerra Mundial e quais são as consequências que ela vai gerar para o mundo posterior, o mundo pós-guerra. A primeira, claro, análise sobre a consequência da Segunda Guerra Mundial é a descoberta dos campos de concentração nazista. Vale destacar que os campos de concentração eles não eram necessariamente dentro das cidades, até havia um campo de concentração relativamente próximo às cidades, né, dentro da Alemanha, mas alguns eram um pouco mais afastados, tá? Não era dentro do centro, era mais afastado. E aí o que acontecia? Como eu já disse lá na aula de Segunda Guerra Mundial e alguma coisa lá na aula sobre o nazismo, as pessoas elas foram sendo colocadas meio que em locais específicos chamados guetos e depois elas foram levadas para o campo de concentração. Elas iam desaparecendo e a população da Alemanha meio que permitia que isso acontecia no sentido de que não se perguntava para onde estão indo essas pessoas, o que está acontecendo com essas pessoas. Então, de certa forma, houve sim você fechar os olhos para o que está acontecendo. Eram pessoas consideradas de raça inferior, eram judeus, a população alemã, de certa forma, comprou o discurso do Hitler de que havia uma superioridade da raça ariana, que os alemães eram melhores do que os outros. E aí fica a grande pergunta. A superioridade da raça humana, nós seres humanos tão superiores, o que a gente pode fazer com a nossa superioridade? O que uma raça humana ariana pôde organizar? A raça mais superior de todas entre as raças da humanidade, o que ela fez? Tá? É claro que esse discurso ele é um discurso que cabia ao Hitler sobre a raça superior. Hoje a gente sabe muito claramente, espero eu que todos vocês que estão aí assistindo também, que você não pode classificar um ser humano por raças. Nós somos uma raça única, a raça humana, não existe nenhuma superioridade. Mas na época isso era falado, principalmente nas vitórias na Segunda Guerra Mundial por parte do Hitler. Ele afirmava que a vitória era dada por conta da superioridade da raça ariana. E essa raça superior tão maravilhosa produziu os campos de concentração. Eu tenho duas imagens ali só para simbolizar. A primeira de um lado, crianças raquíticas. Obviamente essas crianças não eram alimentadas dentro do campo de concentração. Muitas delas acabavam morrendo de subnutrição, outras morrendo diretamente através dos fornos de crematório, da câmara de gás e por aí vai. Uma característica que foi utilizado pelo exército soviético e também foi utilizado pelo exército dos Estados Unidos. Para a gente ter uma noção, a União Soviética é o primeiro país a chegar a invadir a Alemanha, e ao invadir a Alemanha, também a Áustria, a União Soviética ela consegue ser o primeiro país a descobrir o campo de concentração. Tem relatos a respeito de Auschwitz, que não fica na Alemanha, né, fica na Áustria. Tem relatos de soldados soviéticos, soldados esses que conheciam os horrores, a barbárie da guerra. Soldados, quando entraram no campo de concentração e viram o que estava sendo produzido ali, tinha gente que passava mal. Então, há um baque muito forte em cima desse imaginário do que seria a superioridade da raça humana. É essa raça humana que produziu Auschwitz. É essa raça humana que produz os campos de concentração. Na foto ali da direita do seu vídeo, tem uma mulher ali horrorizada e soldados ao fundo. É uma foto do exército americano e o que acontecia ali? O exército americano também vai fazer isso. Vai obrigar as pessoas que estavam na cidade vizinha ao campo de concentração. Então o exército armado, obviamente, obrigava a população a sair, a população civil a sair da cidade, entrar no campo de concentração e ver o que estava sendo feito. Há relatos que haviam soldados que falavam em alemão e dizia para a população no megafone que passava vendo o campo de concentração:
Foram vocês que fizeram isso. Foram vocês que permitiram que fizeram isso. É a sua raça superior que fez isso. Isso é uma reflexão importante para a gente pensar. A nossa humanidade, o que a nossa humanidade produz? Até que ponto nós somos realmente superiores aos outros animais? Será que somos, de fato, superiores? São reflexões importantes para esse momento da nossa aula. Reflexões que, ao criar uma invenção de uma raça melhor, de um grupo melhor, esse grupo melhor ele subjuga e mata um outro grupo tido como pior. Mas só pelo fato dele ser pior, ele merece esse tipo de coisa? Vale destacar que são 6 milhões de pessoas que vão ser assassinadas no campo de concentração, nos campos de concentração ao todo. 6 milhões de pessoas, tá? Isso são os dados que a história consegue comprovar. É claro que há uma possibilidade muito grande desse número ser maior do que 6 milhões de pessoas. E a guerra ela vai acabar primeiramente lá na Europa. A Segunda Guerra Mundial acaba na Europa. A Alemanha é invadida pelo exército soviético e depois ela acaba sendo invadida pelo exército guiado ali pelos Estados Unidos. A capital Berlim vai ser cercada, Hitler acaba se suicidando. Antes disso, Mussolini já tinha sido preso e assassinado no caminho de volta para Roma. E aí, basicamente, a guerra acaba dentro da Europa. Mas a guerra vai continuar na Ásia. O Japão ele vai se recusar, o imperador lá japonês ele vai se recusar a aceitar os termos de rendição e vai dar continuidade à guerra. O problema é que a guerra na Ásia, ela também vai ter uma característica muito parecida com o que a gente observou dentro da Europa, com a União Soviética se expandindo e os Estados Unidos também. Mais uma vez, vale lembrar, a União Soviética e os Estados Unidos eles vão lutar ao mesmo lado, do mesmo lado, dos aliados, mas eles não vão lutar juntas, cada um com seu grupo. Então, conforme a União Soviética estava mandando soldados, militares, invadindo uma série de territórios no qual eles estavam retirando do poderio do eixo, retomando alguns territórios, vamos colocar assim, que eu acho que fica um termo mais adequado, retomando alguns territórios, e os Estados Unidos também retomando alguns territórios, começa já claramente ali a haver uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Uma disputa quem conseguiria retomar todos os territórios primeiros ou o maior número de territórios. Vale sempre destacar que uma vez retomado esse território, há uma certa influência do território, há uma certa influência de Estados Unidos ou União Soviética sobre aquele território retomado. E, por outro lado, a gente tem o Japão que não se rendeu. Bom, e aí a gente vai ter o evento lá do lançamento da bomba atômica, primeiro em Hiroshima e depois em Nagasaki. E aí vale a reflexão. Por que os Estados Unidos lançou a bomba? Oficialmente, o governo americano sempre disse que lançou a bomba para evitar as perdas humanas de soldados americanos. Muita gente já tinha sido morta na Segunda Guerra Mundial por conta de batalhas em território. O Japão é um emaranhado de ilhas, ia ser uma batalha em campo muito dispendiosa por parte do exército dos Estados Unidos. E para poupar vidas e pressionar o imperador japonês a assinar o Tratado de Paz, os Estados Unidos lança a primeira bomba, o imperador japonês se mantém firme e os Estados Unidos lança a segunda bomba. A primeira bomba em Hiroshima, quando ela toca o chão e explode, ela mata em torno aí de 70 mil pessoas. A segunda, em Nagasaki, que era uma cidade onde tinha um certo polo industrial japonês, quando ela toca o solo e destrói, ela mata em torno de 75 mil pessoas instantaneamente. É claro que a bomba atômica ela vai matar muito mais gente, porque as pessoas vão estar contaminadas com a radiação, então tem um grupo que morre instantaneamente, incinerado, né? A bomba ela explode e incinera a pessoa. E, posteriormente, o contato com a radiação faz com que muita gente acabe morrendo ou tendo problemas de saúde, como câncer, por exemplo, e vai levar a óbito essas pessoas. Então, com a segunda bomba nuclear, os Estados Unidos
pressionam tão fortemente que o imperador japonês acaba assinando o Tratado de Paz. Essa é uma imagem bem simbólica que mostra a destruição que a bomba pode fazer. Por outro lado, a gente observa também que o lançamento dessas duas bombas não tem necessariamente a ver com a rendição aí do Japão. Na verdade, a bomba nuclear era uma arma sendo desenvolvida há bastante tempo, no chamado Projeto Manhattan, dentro dos Estados Unidos, e eles queriam mostrar para o mundo do que era capaz o arsenal bélico dos Estados Unidos. Mais especificamente ainda, eles queriam mostrar para a União Soviética do que seria capaz o arsenal bélico dos Estados Unidos. Com o lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki, a gente abre um novo período, basicamente, da história. Período esse das armas nucleares, que vai ficar muito claramente observado na chamada Guerra Fria, que é o momento posterior que a gente vai dar sequência ao nosso estudo de história. Então, a Guerra Fria ela tem, por essência, a arma atômica e, com essa arma atômica, as negociações que a gente vai ver para frente. Mas, de qualquer jeito, até então o mundo não sabia do que era capaz uma bomba atômica. E para mostrar para o mundo, para mostrar para a União Soviética, para mostrar para todos os estados quem eram os Estados Unidos, eles vão fazer esse lançamento da bomba. Eu trago assim duas imagens aqui bem emblemáticas. Eu gostaria que vocês refletissem sobre elas um pouquinho só. E eu acho que é muito significativo a gente entender isso. De um lado, vou colocar aqui o apontador. De um lado aqui, olha, se vocês tiverem dificuldade de ver a imagem por conta de celular ou alguma coisa do gênero, essa imagem aqui, olha, é uma imagem de uma pessoa carbonizada e essa aqui, olha, é um corpo de uma pessoa, provavelmente um adolescente e tudo mais, também carbonizado em meio de destroços. As duas imagens trazem pessoas carbonizadas, ou seja, mortas, dão a entender que a pessoa foi morta meio que instantaneamente por conta da barbárie. A reflexão uma é em Auschwitz, no maior campo de concentração nazista, e a outra em Nagasaki. É engraçado a gente refletir a história e pensar por que por um lado, foi uma barbárie tão grande os campos de concentração, e de fato foram, e de outro lado, as bombas nucleares, a gente perceber que elas não foram uma barbárie tão grande assim, foi algo necessário, foi uma construção da guerra. Isso vai além a gente perguntar por que matar uma pessoa é uma barbárie, mas matar um soldado diante de uma guerra é algo normal. São pessoas do mesmo jeito. Ali, tanto em Auschwitz quanto em Nagasaki, pressupõe que são pessoas civis. Pressupõe que são pessoas e são iguais. Por que a história traz uma carga tão forte para Auschwitz e tão pequena para Nagasaki? No final das contas, qual é a diferença? Professor, o número e a proporção de mortos. Sim, há uma diferença significativa com o número e a proporção de mortos. Mas eles são pessoas. Mais uma vez, qual é a diferença entre as duas coisas? Porque se você faz uma análise, no final das contas, a barbárie é a mesma. A tragédia humana é a mesma. Ela é a tragédia porque ela é humana. É a resolução que a nossa capacidade de ser humano pode fazer. Eu sei, nós podemos fazer muita coisa boa, mas a gente pode fazer isso aí, que a história está mostrando para a gente. O que o ser humano, quando estabelece um critério de que eu sou superior ao outro, o que ele pode fazer? Até que ponto nós temos essa superioridade? Professor, mas a superioridade que estava sendo falada ali é sobre a superioridade da raça ariana do Hitler, que é malvado. E a superioridade bélica dos Estados Unidos? Mas os Estados Unidos é bonzinho, não é? Olha o que eles produziram.
Olha o que a humanidade produziu. Obviamente eu não estou aqui criando uma ideia de que existe bonzinhos e malvados na história, coisa que não vai existir. Mas eu quero que vocês percebam essa construção. Ali são outras guerras travadas ao longo do século XX que fazem a gente parar e pensar. A tragédia humana vai ficar presa ou ficou presa apenas ao nazismo do Hitler, à bomba atômica dada lá pelos Estados Unidos? Imagens essas muito fortes. Inclusive, eu confesso que ainda me chocam muito, apesar de eu já passar por essas aulas há bastante tempo, mas ainda são imagens que me chocam bastante, para a gente refletir a natureza humana. A tragédia humana, ela nunca é, ou nunca foi, digamos assim, parada ao longo da nossa história. E mesmo depois de a gente observar até onde podemos chegar na destruição em massa, na destruição do outro, a gente segue nos odiando. A gente segue em guerra, em batalha, em polaridade, não aceitando a palavra do outro, não aceitando o que o outro tem a dizer. Às vezes a gente tende a acreditar que nós somos melhores por alguma característica que nos façam ou que nos colocaram para a gente acreditar na nossa cabeça que nós somos melhores. Muitas das vezes, alguns estados, alguns estadistas tendem a perceber que eles têm um certo poder e esse poder deles vão ser grande. E mesmo o estado mais poderoso de todos dentro do nosso planeta, talvez não seja um estado tão forte assim. Será que nós temos tanto poder? Será que nós somos tão importantes quanto seres humanos? Em certa medida, não somos nada. Mesmo as grandes potências, os grandes imperadores que a história colocou, olhando de lá, da Voyager, não tem muita importância para o todo. Isso faz a gente refletir até que ponto vale a pena se odiar tanto, até que ponto ser tão intolerante. Talvez a gente precisasse ser mais humilde e entender qual é a nossa importância no todo cosmos. Talvez assim a gente possa perceber qual é a importância do outro e das nossas próprias angústias, raivas e por aí vai. A Segunda Guerra Mundial ela vai gerar uma perda absurdamente grande de pessoas, são 65 milhões de pessoas mortas, em torno de 35 milhões de pessoas feridas. Só nos campos de concentração são 6 milhões de mortos. Isso sem contar em todas as destruições, todos os sonhos que se perderam, tudo que a humanidade poderia produzir de bom foi tudo destruído pela vaidade própria do ser humano. E um dado aí eu acho bem significativo da Segunda Guerra Mundial: 90% da população morta na guerra eram civis. Os militares fazem a guerra, os militares se envolvem na guerra, os generais dão os comandos para os ataques, mas 90% dos mortos eram civis. Pessoas que a princípio não teriam nada a ver com a guerra, nada a ver com essa vaidade da gente ser melhor do que o outro, da gente se colocar como superior ao outro, seja por conta do dinheiro, seja por conta da cor da pele, seja por conta do gênero. Será mesmo que tudo isso é tão importante assim? Quando você olha a Terra lá de cima, você começa a perceber que somos muito pouco. Seja lá como for, dando sequência ao conceito histórico aí, do pós-guerra vai ser criada a Organização das Nações Unidas, diferente da Liga das Nações lá no final da Primeira Guerra Mundial. As Nações Unidas ela vai ter voz e voto a todas as nações, então você pode participar. É claro que conselhos de segurança, conselhos específicos são destinados a alguns grupos de países, mas a princípio todo mundo pode ter voz, todo mundo pode falar.
diferente lá da Liga das Nações, onde só os vencedores poderiam falar. As Nações Unidas agora têm um papel de dialogar e um papel de intermediar conflitos. Então, no âmbito da teoria, se dois estados estão disputando determinada coisa, as Nações Unidas vai lá e vai tentar intermediar, chegar a um caminho para a paz. Então, a Organização da Paz vai se passar muito pelas Nações Unidas. Vai ter uma reconfiguração geográfica da Europa, principalmente por conta da Alemanha. A Alemanha vai ser dividida, a princípio, num primeiro momento, em 4 áreas, e depois ela vai ficar mesmo propriamente dividida aí em 2 áreas. Vou falar sobre a Alemanha daqui a pouco, mas o mundo, de forma geral, vai ser aquelas áreas que foram liberadas, digamos assim, pela União Soviética, e as áreas que foram, digamos assim, liberadas pelos Estados Unidos. A própria Alemanha, como eu disse, vai ser dividida em áreas de influência dominadas pelos Estados Unidos e capitalista, e áreas de influência dominadas pela União Soviética socialista. Muitas das vezes, no nosso imaginário, vai pensar assim, poxa, a cidade de Berlim, né? Vou colocar aqui, olha, a cidade, ela é a capital, então a cidade de Berlim ela fica no meio, na divisão ali do meio. Mas depois você começa a perceber o seguinte, olha, Berlim fica lá no centro da parte oriental, ou seja, no centro da parte que seria socialista. Berlim, ela vai ser dividida, a cidade também vai ser dividida, uma parte capitalista e uma parte socialista. E aí vai ficar como se fosse uma ilha, a parte capitalista de Berlim, uma ilha cercada ali pelo restante da União Soviética, e depois a gente vai perceber que essa ilha ela vai precisar ser fortificada, digamos assim, para as pessoas não transitarem de uma para outra, e vai ser criado um muro que impeça a passagem de uma pessoa para outra, daí o nome Muro de Berlim, que vai cercar a cidade, a parte capitalista da cidade de Berlim. É mais uma dessas absurdos que a história vai produzir, uma cidade cercada por muro dentro de 2 ideologias conflitantes. No final da Segunda Guerra Mundial, apesar da gente observar em vários filmes e tudo mais que os Estados Unidos saiu vitorioso, a União Soviética também teve vitórias muito significativas, e talvez a União Soviética tenha saído muito mais forte do que entrou na Segunda Guerra Mundial em comparação aos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, já era uma superpotência reconhecida mundialmente. A União Soviética não era. Então, ao término da Segunda Guerra Mundial, você percebe um aumento do poderio soviético muito mais intenso do que dos Estados Unidos. Então, no final das contas, a guerra ela vai servir para enaltecer ainda mais o sistema socialista soviético e promover aí uma divisão do mundo, que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre a Guerra Fria, entre 2 espaços, aí, entre os socialistas de um lado e os os capitalistas do outro. Tá? Em meio a esse desenvolvimento, digamos assim, do socialismo, que ele vai ganhar muita força no pós-Segunda Guerra Mundial, isso vai fazer com que alguns processos de destruição do fascismo eles vão ser inconcluídos, digamos assim. Então, alguns países onde tinham características fascistas, eles vão permanecer essas características com outra roupagem, mas ainda permanecem essas características. E aí cabe uma reflexão, poxa professor, mas a Segunda Guerra Mundial, os países aliados não lutaram contra os nazistas, não lutaram contra os fascistas. Por que agora vai ser esses países aliados permitirem a manutenção do poder? Justamente por conta do medo do socialismo. Vale destacar e vale lembrar que esses fascistas eles sempre odiaram os socialistas e sempre atacaram os socialistas. Em nome de uma permanência do ataque aos socialistas ou em nome de um medo do fortalecimento do socialismo em países, de certa forma, dominados pelo capitalismo, vai ser permitido que continue no poder regimes de cunho fascista, como é o caso do general Franco na Espanha e do Antônio Salazar em Portugal. Há uma continuidade dessa ideia fascista no governo. Tá? E aí, essa continuidade ela não vai ser
4, 5 anos depois da guerra. A continuidade do governo franquista e do governo salazarista em Portugal, elas vão até a década de 1970. Plena Guerra Fria, você ainda tem uma continuidade de um regime fascista. Isso também vai ser dado na Alemanha, em vários outros locais do mundo, mas também fortemente na Alemanha. Muitas pessoas ligadas ao regime nazista na Alemanha, elas vão dar continuidade nos seus cargos. É claro, obviamente não são todos, vai ter o Tribunal de Nuremberg, vai julgar muito dos nazistas, mas muitos outros, eles vão dar continuidade no poder, estando próximo ao poder. E isso vai trazer uma ponte muito interessante para a gente pensar o movimento neonazista hoje. Há muitos historiadores que vão colocar uma ponte entre essa pouca desarticulação do movimento fascista para gerar o neonazismo hoje. Há uma reflexão muito interessante a respeito disso, tá? Então, os regimes ali, olha, eu coloco Antônio Salazar de um lado, em Portugal, e Francisco Franco de outro. É claro que depois, obviamente, aí da Segunda Guerra Mundial, eles não vão se colocar como governos fascistas, eles vão colocar como ditaduras, governos autoritários e tudo mais, mas seria a ideia da ditadura, ligado ainda a uma ideologia capitalista e totalmente contrário aos socialistas, por isso eles vão ser mantidos no poder. Agora acabou, obrigado por assistirem essa aula, até a próxima, valeu!